Oi, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje vamos começar uma conversa sobre algo que, no meu ponto de vista, é uma das ideias mais profundas e, ao mesmo tempo, mais simples que a humanidade já produziu. Vamos falar sobre o taoísmo. Mas antes de falar sobre o taoísmo em si, quero começar com uma pergunta que, no fundo, talvez seja a pergunta mais humana de todas. O que você quer da sua vida? Pensa comigo. Se alguém te perguntasse agora, o que você realmente quer da sua vida? Você poderia dar inúmeras respostas. Quero saúde, dinheiro, quero uma família, uma carreira de sucesso, quero ter tempo livre, viajar, encontrar um propósito. E todas essas respostas, elas são válidas. Mas agora segue uma outra pergunta. Por que você quer essas coisas? Por que quer saúde? Por que quer se sentir bem e ter energia para viver? Por que quer dinheiro? Porque ele dá mais segurança e permite fazer o que você gosta. Por que quer uma família? Porque traz amor, pertencimento, alegria. Veja o que acontece quando você vai a fundo nesse exercício. Em algum momento, independente de qual seja a sua resposta inicial, você vai acabar chegando em algum lugar parecido. A felicidade, o bem-estar, paz, uma sensação de que a vida vale a pena ser vivida. Isso é fascinante, porque sugere que, por mais diferente que sejamos uns dos outros, por mais que nossos desejos e histórias variem, no fundo, estamos todos buscando a mesma coisa. Queremos ser felizes. Queremos viver bem. Essa percepção não é nova. Filósofos de cultura completamente diferente, separados por oceanos e séculos, chegaram à mesma conclusão. Por exemplo, Aristóteles, na Grécia Antiga, chamou isso de eudaimonia, a florescência humana, a vida boa, o viver bem. Os estoicos romanos falavam como alcançar a tranquilidade da alma. Os budistas na Índia desenvolveram um caminho completo para o fim do sofrimento. E no Extremo Oriente, lá na China Antiga, surgiu uma tradição que oferece uma resposta bem peculiar, muito poética e, ao mesmo tempo, muito prática para essa mesma questão. Essa tradição é o taoísmo. O que significa viver bem? Voltemos à pergunta. Queremos ser felizes e isso já está dado, definido. A questão é, como? E o que significa essa coisa que chamamos de viver bem? Aqui as respostas começam a divergir. E é aí que começa a ficar interessante. Uma resposta muito comum na nossa cultura contemporânea é: viver bem significa conquistar, acumular, controlar, significa subir. Trabalhe duro, planeje cada passo, elimine os obstáculos, maximize seus resultados, otimize seu tempo. No pensamento cotidiano, a vida é um projeto a ser executado com eficiência. Também tem outra resposta, igualmente comum, que diz: viver bem é sentir prazer, é buscar experiências que dão satisfação, tipo, coma bem, viaje, cultive suas paixões, não se prive. Além disso, há uma outra resposta, mais filosófica, que diria que viver bem é agir com virtude, é ser uma boa pessoa, é contribuir com algo,
maior do que você mesmo? Todas essas respostas têm algo a dizer, mas o taoísmo chega com uma perspectiva diferente, uma perspectiva que, à primeira vista, pode parecer estranha ou até contraditória. O taoísmo sugere que viver bem é, acima de tudo, viver em harmonia. Mas, em harmonia com o quê? Harmonia com a ordem natural das coisas. Se existe harmonia, existe uma ordem. Agora preste atenção nisso, porque é um raciocínio muito elegante. Quando falamos em harmonia, estamos pressupondo que existe algo com o qual podemos estar em harmonia ou desacordo. Você não pode estar em harmonia com o caos puro, com o aleatório absoluto. A harmonia pressupõe uma estrutura, um ritmo, uma ordem. Por exemplo, pensa na música. Uma melodia é harmoniosa quando as notas relacionam-se entre si, de uma maneira que faz sentido, que flui, que parece certa. Quando uma nota está errada, você percebe imediatamente. Há algo que diz, isso não pertence aqui, isso rompe a ordem. Pensa também na natureza. As estações se alternam com uma precisão que independe de nós. A primavera sucede o inverno sem que ninguém precise apertar um botão. O dia nasce e a noite cai, as marés sobem e descem, os pássaros migram, as flores brotam, as sementes caem no chão, morrem e dão origem a novas plantas. Há um ritmo nisso tudo, um padrão, há uma ordem que não foi inventada pelos humanos. E o taoísmo parte dessa observação, que existe uma ordem natural, uma ordem que precede os seres humanos, que os inclui e que os ultrapassa. E viver bem segundo essa tradição significa de acordo com essa ordem. Significa fluir com ela, em vez de lutar contra ela. Mas aí surge uma pergunta óbvia. Se existe essa ordem, essa estrutura fundamental da realidade, como é que os chineses antigos a chamavam? Que nome é dado a esse princípio? O nome é Tao. T-A-O. Tao. Tao. Em mandarim, você pronuncia mais ou menos como Dao. D-A-O. Dao. A palavra em si significa caminho. Mas não qualquer caminho. Não é a estrada que a gente pega para ir para o trabalho. É um caminho com C maiúsculo. O princípio fundamental que permeia tudo, que tudo sustenta, que é a própria natureza da realidade. O Tao é essa ordem natural que estamos falando. É o ritmo invisível do universo. É o que faz com que a água desça e não suba. É o que faz com que as estações se alternem, com que o dia suceda à noite e a noite suceda o dia. É o que faz com que uma semente germine quando há condições favoráveis, faz com que um galho se dobre no vento sem quebrar, faz com que os planetas orbitem, estrelas como o Sol, que faz os corpos celestes girarem. Mas o Tao não é apenas algo que acontece lá fora, na natureza, no universo. Ele também está dentro de nós. Há um Tao no corpo humano, um ritmo natural de sono e vigília, da fome e da saciedade, da atividade e do descanso. Há um Tao nas relações humanas também, uma maneira natural de se relacionar com os outros que não exige força e nem manipulação. Há um Tao das sociedades,
das organizações, das famílias. O taoísmo, em sua essência, é uma investigação sobre esse princípio. É uma tentativa de compreender essa ordem natural das coisas e de viver de acordo com ela. Mas aqui chegamos a um ponto muito delicado, e ponto que, na minha opinião, é um dos mais profundos e instigantes de toda a filosofia humana, que é a dificuldade em se explicar com palavras o que é esse caminho, esse princípio, essa ordem que está por trás do fluxo dos acontecimentos. A dificuldade de se explicar com precisão e clareza o que é o Tao. O Tao não pode ser plenamente descrito com palavras. Isso pode soar um pouco frustrante. Estamos num podcast, estou aqui usando palavras para falar sobre o Tao, e agora te digo que as palavras não dão conta? Sim, exatamente isso. E tem uma razão muito boa para isso, que vale a pena explorar com calma. Pense em como funcionam as palavras. Quando eu digo árvore, você entende que estou falando porque a palavra árvore aponta para um conceito que já está na sua mente. Mas a palavra árvore não é a árvore. Mapa não é território. Cardápio não é a comida. As palavras são representações da realidade. São símbolos que usamos para nos comunicar sobre as coisas. E elas funcionam muito bem para um enorme número de propósitos, mas elas sempre capturam apenas uma parte, nunca o todo. Toda palavra que usamos para descrever algo recorta a realidade de uma certa maneira. Ela inclui alguns aspectos e exclui outros. Quando eu digo árvore, estou apontando para um conjunto de características compartilhadas por vários seres vivos. Mas cada árvore específica é única, tem sua própria história, tem seu próprio contexto, suas próprias características, que nenhuma palavra vai capturar completamente. Agora imagine tentar descrever com palavras, não uma árvore, mas o próprio princípio que sustenta a existência de todas as árvores, de todos os seres, de toda a realidade. Imagine tentar colocar em conceitos aquilo que está antes e além de todos os conceitos. É isso que o Tao é. E é por isso que ele escapa às definições da linguagem. Há algo curiosamente atual nisso, que me fascina. Nós vivemos numa era em que sistemas de inteligência artificial, as IAs, são capazes de processar a linguagem com uma sofisticação impressionante. Eles operam sobre padrões simbólicos, sobre dados, sobre estruturas de significado que nós mesmos criamos. E de certa forma nós também fazemos isso. Organizamos nossa experiência por meio de conceitos, de categorias, de palavras, damos nomes às coisas para conseguir pensar sobre elas e comunicá-las. Mas a realidade existe antes e além dos nomes que damos a ela. O oceano existia antes que alguém inventasse a palavra oceano. O amor existia antes que alguém soubesse que era a química cerebral e o apego emocional. E o Tao, seja lá o que ele seja, existe antes e além de qualquer tentativa humana de nomeá-lo ou descrevê-lo. Então, o taoísmo tem uma grande consciência disso. Logo na primeira linha do texto mais importante da tradição, já é falado algo sobre isso. O Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. Essa é uma frase de abertura do Tao Te Ching. E ela é, ao mesmo tempo, uma das frases mais simples e profundas de toda a literatura filosófica mundial, porque o livro começa dizendo que o próprio assunto não pode ser plenamente dito. É quase um paradoxo, e isso é absolutamente intencional.
quem escreveu isso foi Lao Tzu, também conhecido como Lao Tzu ou Lao Tse. É que chegamos em um dos personagens mais fascinantes e misteriosos da história do pensamento humano. A verdade é que sabemos muito pouco sobre Lao Tzu como pessoa histórica, porque ele é envolto em lendas, mitos, uma certa incerteza. Há quem questione se ele existiu mesmo como figura individual, ou se o nome Lao Tzu, que significa literalmente o velho mestre, o ancião, se ele seria uma espécie de figura coletiva, um nome dado a uma tradição de sabedoria. Mas a tradição conta uma história sobre ele que é interessante demais para não ser contada. Lao Tzu teria vivido na China por volta do século VI a.C., mais ou menos na mesma época em que Confúcio ensinava seus discípulos, em que Buda buscava iluminação na Índia, em que Pitágoras desenvolvia sua filosofia na Grécia. É como se o mundo inteiro tivesse acordado ao mesmo tempo para certas perguntas fundamentais. Lao Tzu trabalhava como arquivista na corte real, era um homem culto, que tinha acesso aos registros históricos e filosóficos da sua civilização. Mas chegou um ponto em que ele olhou ao redor e ficou profundamente decepcionado com o que viu. A corte estava mergulhada em intrigas, ambição, em jogos de poder. A sociedade passava por uma época de decadência moral. Os valores que deveriam guiar os seres humanos pareciam ter sido esquecidos ou corrompidos. Lao Tzu, cansado disso tudo, tomou uma decisão radical. Ele decidiu se retirar, montou em um búfalo. Bom, pelo menos é assim que ele é retratado nas imagens sobre ele. Um velho montado sobre um búfalo. E partiu em direção ao oeste, em direção às montanhas, mais próximo da natureza, e rumo ao desconhecido. Ele estava indo embora da civilização, ia desaparecer. Mas quando chegou na fronteira, ao portão que marcava o limite entre o mundo civilizado e as terras selvagens além, o guarda do portão da fronteira o reconheceu, e ele sabia quem era aquele velho. E então, o guarda condicionou a saída dele a um pedido, que antes dele partir, deixasse algo registrado, um ensinamento, uma herança. Então Lao Tzu teria então parado, ficado um tempo e escrito de uma só vez um pequeno livro. Um livro de apenas 81 capítulos curtos, mais ou menos um capítulo por página, escrito em versos e uma linguagem ao mesmo tempo simples e muito profunda. Quando terminou, entregou o texto ao guarda e seguiu viagem. Nunca mais foi visto. E assim, segundo a tradição, surgiu o livro Tao Te Ching. O que é o Tao Te Ching? O Tao Te Ching é um texto que marca o fundamento do taoísmo, fundamento no sentido de inauguração. É um livro extraordinário. Para você ter uma ideia de sua importância, o Tao Te Ching é, depois da Bíblia, o livro mais traduzido da história da humanidade. Existem centenas de versões em inglês, em português temos várias. Filósofos, poetas, físicos, psicólogos, líderes empresariais, todos já tentaram interpretar esse pequeno livro. E o fascinante é que a cada leitura parece revelar algo diferente. É um texto que não se esgota. O título é composto por 3 palavras. Tao, que quer dizer o caminho. Te, que quer dizer a virtude. Virtude no sentido de comportamento virtuoso,
de como o Tao se manifesta em cada ser, e Ting, que quer dizer o livro, o clássico, o texto fundamental. Então o título do livro pode ser traduzido aproximadamente como o clássico do caminho e da virtude. O livro fala sobre o Tao, o que ele é e o que ele não é. Fala sobre como viver de acordo com o Tao. Fala sobre liderança, política, sobre a natureza, sobre paradoxos, sobre a água, o silêncio, sobre o vazio. Fala sobre como o fraco vence o forte, como o mole supera o duro, como aquilo que parece inútil é muitas vezes o mais valioso. É um livro que, quanto mais você lê, mais perguntas surgem. E isso é exatamente o ponto. O taoísmo não é uma tradição que te dá respostas prontas e definitivas. É uma tradição que te convida a observar, a questionar, a deixar que a compreensão chegue por si mesma. Agora, seria um erro pensar que o taoísmo se resume ao Tao Te Ching e a Lao Tzu. Essa tradição tem outras referências relevantes que vale a pena mencionar. Ao I Ching, o livro das mutações. Esse é talvez o texto mais antigo que mencionaremos aqui, com raízes que remontam a milênios antes de Lao Tzu. O I Ching é um sistema de sabedoria e de consulta baseado na ideia de que a realidade está em constante mudança, em constante transformação. A partir de símbolos compostos por linhas que se combinam de diferentes maneiras, e cada uma dessas combinações de linhas formam representações de uma situação, de um momento, de uma qualidade de tempo. O I Ching influenciou profundamente o pensamento taoísta e também influenciou correntes de pensamento chinesa como o confucionismo. Carl Jung, o famoso psicanalista suíço, ficou fascinado por ele. É um texto que merece um episódio inteiro só para falar dele. Outra referência é Zhuangzi, que é tanto o nome de um filósofo quanto o nome do livro que ele escreveu, por volta do século IV a.C. Se o Tao Te Ching é um texto fundamental do taoísmo, o Zhuangzi é a sua obra poética e filosófica mais rica. Ele escrevia com humor, com ironia, com histórias interessantes. Ele é famoso pelo sonho da borboleta, que é um dos experimentos mentais mais perturbadores da história da filosofia. No livro, ele fala que sonhou que era uma borboleta e que quando acordou ficou sem saber: sou um homem que sonhou ser uma borboleta ou eu sou uma borboleta que está sonhando que é um homem? Em perguntas assim, Zhuangzi questionava as fronteiras entre o sonho e a realidade, entre a vida e a morte, entre o eu e o outro, com uma leveza e uma profundidade que é difícil encontrar em qualquer livro. Há também o Tratado do Vazio Perfeito, que é um outro clássico taoísta, escrito por Liezi, filósofo da época antiga, mais ou menos contemporâneo de Lao Tzu. O livro é repleto de história, parábolas, de situações que subvertem o senso comum e te convida a ver o mundo de um ângulo completamente diferente. Esses 4 textos, o Tao Te Ching, o I Ching, o Zhuangzi, o Liezi, eles formam o núcleo da sabedoria taoísta clássica. São os pilares sobre os quais toda a tradição foi construída. Uma tradição viva. E aqui eu quero fazer uma observação importante antes de encerrar esse episódio introdutório. O taoísmo não é apenas uma filosofia. Ao longo dos séculos, ele se desenvolveu de diversas formas, como religião, como práticas de meditação,
como artes marciais, como medicina tradicional chinesa e também como culinária e arquitetura. O Feng Shui, por exemplo, tem raízes taoístas. O Tai Chi e o Tai Chi Chuan são práticas que expressam o princípio taoísta no corpo. A medicina chinesa, os seus conceitos de energia vital e de equilíbrio entre o Yin e o Yang, está profundamente apoiado em uma visão de mundo taoísta. O taoísmo também é uma tradição viva, com mais de 2000 anos de história, que influenciou profundamente a cultura, a arte, a medicina e a espiritualidade de toda a Ásia Oriental, e que hoje no Ocidente vem atraindo pessoas que buscam justamente aquilo que mencionei no início, a maneira de viver bem, de viver em harmonia, de encontrar a paz em um mundo que parece estar cada vez mais frenético, barulhento, fragmentado. E talvez não seja por acaso, talvez exista algo no taoísmo que ressoa com algo muito mais profundo em nós. Uma memória antiga que afirma que somos parte de algo maior, de que existe um ritmo do qual nós podemos nos apoiar, de que a vida não precisa ser sempre uma luta. Então chegamos ao fim desse primeiro episódio. Mas percebe que na verdade não chegamos a lugar nenhum ainda? Que nós apenas abrimos uma porta e ficamos na entrada, olhando para dentro? Apresentei no começo a pergunta central: o que significa viver bem? Então sugeri que a resposta do taoísmo passa pela ideia de harmonia com a ordem natural. Na sequência, introduzimos o conceito de Tao, um conceito que aponta para algo que está além das palavras, mas que pode ser intuído, sentido e vivido. Em seguida, conhecemos Lao Tzu, o misterioso velho mestre, e o Tao Te Ching, o livro que fala do caminho da virtude. E também mencionamos outros pilares da tradição. Nos próximos episódios, vamos entrar mais a fundo. Vamos falar sobre Yin, que quer dizer não ação, que é um dos conceitos mais mal compreendidos e fascinantes do taoísmo. Também vamos explorar o Yin e o Yang, não como um símbolo decorativo, mas como uma visão profunda sobre a natureza dos opostos. Vamos falar sobre como o taoísmo pode ser vivido, praticado, encarnado no dia a dia. Por enquanto, eu vou voltar com a frase que iniciamos com tudo isso. A primeira linha do Tao Te Ching, a mais simples e instigante. O tal que pode ser dito não é o tal eterno. Fique com ela. Não tente resolver. Não tente entendê-la de uma vez. Apenas deixe ela ressoar. Até o próximo episódio.